meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Nesse vídeo eu quero te falar sobre um assunto muito importante: batismo com fogo. O que é esse batismo? Você já é batizado com fogo? Mas você sabe o que significa esse batismo? Será que é algo bom? Será que eu devo incentivar alguém a buscar esse batismo? É isso que nós vamos ver aqui no texto bíblico de Mateus capítulo 3. Eu quero incentivar você a compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Tem muita gente que não sabe o que significa o batismo com fogo. E você vai ajudar essas pessoas. Eu estou fazendo a minha parte, que é gravar o vídeo. E você faz a sua parte, que é de espalhar esse conteúdo, tá bom? No capítulo 3 de Mateus, verso 11, ele vai dizer assim, ó: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o texto mostra que existem duas coisas distintas aqui: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vai entender isso aqui. Vamos começar lendo do capítulo 3, verso 1, todo o contexto para a gente entender? Vamos lá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele, João, é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 40, verso 3, que dizia assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Essa era a mensagem que o profeta Isaías profetizou, que se cumpriu em João. João era este arauto que veio com esta mensagem. E a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. João está dizendo: olha, o reino de Deus está próximo. Vocês querem entrar no reino? Não tem como entrarem no reino se vocês não se arrependerem e não forem batizados. Porque o batismo é o símbolo de uma morte, de um sepultamento, e a água, ela é um símbolo do útero do Espírito. Aquele que está batizando faz um papel de um coveiro te sepultando, mas também ele faz o papel de um parteiro, onde ele vai te puxar do ventre do Espírito e você nasce como uma nova criatura. Então, para entrar no reino, você precisa ser uma nova criatura. E aí, o batismo é o maior símbolo disso, de que você se arrependeu, entendeu que precisava mudar de mentalidade, se batizou, a velha criatura morreu e você está levantando uma nova criatura. Precisa aprender agora as coisas do reino de Deus. Então João vem pregando esse batismo de arrependimento. No verso 5 vai dizer assim, ó: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Então, para ser batizado, eu preciso entender primeiro: vivo na prática do pecado, e eu preciso me arrepender disso. As pessoas vinham confessando o seu pecado. Por quê? Porque elas entendiam que eram pecadoras, viviam na prática do pecado e entenderam pela mensagem de João Batista que deveriam mudar de vida. E o batismo era o maior símbolo disso, de mudança de mentalidade, de mudança de vida. Então eles eram batizados por João quando se confessavam dos seus pecados. E aí no verso 7 vai dizer: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, João dizia: raça de víbora, quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem deu a vocês essa ideia de fugir da ira que está por vir? Deem frutos dignos de arrependimento. E não digam de vocês mesmos: ah, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras, aí João aponta, que até dessas pedras Deus pode suscitar, levantar filhos a Abraão. O que João está dizendo aqui? Vamos entender isso aqui, ó. Os fariseus vinham para bisbilhotar o batismo de João. Eles não vinham ali para ser batizados.
eles não vinham ali para se arrepender. Não, eles vinham ali para olhar o batismo de João. Então João direciona a mensagem para eles e diz: olha, vocês estão fugindo da ira que está por vir, ou estão achando que estão fugindo. Se vocês quiserem escapar da ira, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês e precisam ser batizados. Mas os fariseus, por serem filhos de Abraão, por estarem dentro daquela promessa que Deus prometeu a Abraão, eles achavam que isso já era o suficiente. Os fariseus eram autossuficientes. Os fariseus tinham a sua justiça própria. Achavam que por ser filho de Abraão já bastava. Mas João está ensinando que não bastava. E aí, João está dizendo assim: olha, vocês estão se gabando por serem filhos de Abraão? Eu digo a vocês que até dessas pedras, que pedras eram essas? Provavelmente, segundo alguns comentaristas, dizem que eram os romanos, os soldados romanos que estavam ali próximo. João está dizendo: olha, até desses que são gentios, Deus pode fazer desses aí, que vocês acham que são gentios, que não fazem parte da promessa, Deus pode fazer a promessa chegar até eles, incluí-los na promessa e cumprir neles também a promessa que foi feita a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O que João estava querendo dizer para os fariseus? Olha, se vocês não se arrependerem, vocês são semelhantes a árvores inúteis. A árvore inútil é aquela que tem o papel de dar fruto, mas não dá. Então a gente corta a árvore e lança no fogo, porque não presta para nada. Então o fogo ia queimar a árvore por ela ser inútil. Então esse fogo que aparece aqui no capítulo 3, verso 10, é um fogo de juízo. Porque a árvore não cumpre seu papel, logo o fogo, ele destrói, ele queima. Porque o machado passou na raiz da árvore e derrubou a árvore, cortou a árvore. Então o fogo vem para consumir, para queimar a árvore. Correto até aí? Você concorda comigo? No verso de número 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui? Se no verso acima ele está falando para os fariseus, está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser cortados e juízo de Deus vai vir sobre vocês. Vocês serão lançados no fogo. No verso de número 11, eu só batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, a ponto dele batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando é que Jesus pode batizar com o Espírito Santo? Quando eu creio no Evangelho, quando eu creio na palavra. Quando acontece isso, eu entendi a palavra e criei na palavra, no Evangelho de Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em mim. O Espírito Santo, ele habita em mim e me faz ser uma nova criação, uma nova criatura. Agora, quando é que eu sou batizado com fogo? Quando eu ouço a palavra do Evangelho e não creio no Evangelho e acho que tenho justiça própria, acho que eu não preciso me arrepender. Se eu não creio no Evangelho, logo o batismo que me resta não é o batismo do Espírito, mas é o batismo com fogo, é o batismo de juízo. Arthur, e qual é a prova disso? Primeira prova está no verso 10 e agora no verso de número 12. Olha o que diz: ele traz a pá em sua mão e limpa a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Isso aqui era comum naquela época, porque as pessoas que trabalhavam com isso, né, com o trigo, o que eles faziam? Eles pegavam o trigo, colocavam em uma eira, é um lugar bem amplo, onde corre muito vento. A pá aqui, ela parece com aquele instrumento que a gente vai juntando a grama. Sabe aquele instrumento? Ancinho, acho que o nome que dá. Vai juntando a grama, era parecido com aquilo. Então ele pegava o trigo com aquela pá, jogava para cima, a palha, por ser muito leve, o vento levava e o trigo caía. Então ele ia separando a palha do trigo. O trigo era pesado, ele caía no chão. A palha, por ser leve, o vento levava.
Ou seja, isso aqui fala de quem ouviu o evangelho tem estrutura. Por mais que ele seja submetido à prova, vem o vento leva quem não tem estrutura. Só o evangelho de Cristo nos dá estrutura para se manter firme, para se manter em pé. Então, ele está dizendo assim, olha, ele vai provar vocês. E se for palha, se tiver justiça própria, vai ser levado com vento. E a palha, ele vai queimar no fogo. Mas o trigo, ele ajunta no celeiro. Então aqui é uma separação. Ele está dizendo que Jesus ia fazer uma separação entre o bom e o mal. Então a pregação de João era essa. Se você se arrepender, você vai receber a mudança que o Espírito vai fazer em você. Mas se você não se arrepender, você vai receber o juízo. E o juízo fala de fogo. Você vai ser lançado no fogo. Então, não peça para Deus te batizar com fogo, porque fogo é juízo. Segundo o texto aqui, fogo é juízo. Então, eu queria que você espalhasse essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que elas entendam e compreendam esse texto e não sejam incentivadas a buscarem o batismo com fogo, tá? A gente sabe, para a gente interpretar todo o texto bíblico, a gente precisa analisar todo o contexto. Então, em alguns lugares da Bíblia, aparece a palavra fogo e não aparece no sentido de juízo, tá? Por exemplo, você vai ver que o justo, ele pode ser provado no fogo para extrair dele o seu melhor. O ouro, ele é lançado no fogo para ser o quê? Purificado. Então, em alguns contextos, o fogo é algo bom que vai purificar, tirar as impurezas do ouro. Mas nesse contexto aqui, está falando de juízo. É alguém que não creu na palavra. É alguém que não creu na pregação. Então ele vai sim passar pelo juízo de Deus. Tá bom? Que você possa entender essa palavra e compartilhe isso com o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.